Olá a todos do canal É Seu Direito. Eu me chamo Kelvin e hoje eu vou estar ensinando a vocês a como consultar o seu processo público na internet, seja na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho ou até mesmo nas instâncias superiores. E para isso você vai precisar apenas do número do seu processo ou então do seu nome completo e CPF. Vamos conferir. O primeiro passo é nós abrirmos o navegador. No caso aqui eu estou utilizando o Mozilla Firefox, você até poderia usar outro, desde que compatível com o site do tribunal em que você vai realizar a pesquisa. Eu estou em Minas Gerais e como aqui o sistema do TJMG aceita muito bem o Mozilla Firefox, é ele que eu estou utilizando para fazer a busca. Eu coloquei a sigla do tribunal, depois vocês precisam se atentar se o processo de vocês ele é físico ou eletrônico. E considerando que o Tribunal de Justiça de Minas utiliza o PJE, também vocês precisam saber se o processo de vocês se encontra na primeira ou na segunda instância. Nós vamos fazer uma pesquisa em primeiro grau e consulta pública. Só clicar no site e esperar carregar. Carregado aqui, nós vamos fazer a consulta, como eu já disse antes a vocês, com o número do processo, vocês conseguem pesquisar, ou então com o nome e CPF ou CNPJ. E antes que eu me esqueça, pessoal, por favor, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber notificações. Prosseguindo então, eu vou colocar um número de um processo em que eu ajuizei como autor para vocês terem uma noção do que se trata. Então, como vocês podem ver, aqui eu consigo ver a última movimentação do processo, o nome das partes, consigo ver também o assunto e clicando nós vamos ter mais informações, mas é bom destacar que aqui vocês não conseguem ver todos os detalhes do processo. Isso aqui é apenas um resumo para consulta pública, mas nada impede que vocês, tendo um certificado digital, por exemplo, assim como ocorre com advogados, juízes, promotores, consigam lá visualizar todo o teor, todo o conteúdo. De qualquer modo, aqui estão as informações resumidas do processo. Vocês podem ver também até os últimos movimentos, que a gente chama também de andamento processual. Processo de arquivado e, em alguns casos, vocês conseguem até consultar alguns atos judiciais. Se vocês clicarem aqui, por exemplo, vocês vão ver um ato judicial e vão ter ideia que, no caso, foi uma sentença. Como vocês puderam ver, aquilo foi uma forma simples de você consultar o seu processo, mas para consultá-lo, você vai precisar de algumas informações básicas. Então, saber em que tribunal se situa, se está em primeiro grau, segundo grau, se é Justiça Federal, se é Justiça Estadual. E ainda no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, eu vou mostrar para vocês como que a situação pode se modificar. Se vocês tiverem um processo, por exemplo, em que está na turma recursal ou lá em segunda instância, no Tribunal de Justiça, vocês vão ter que colocar PJE, segundo grau. Não são todos os sites, melhor dizendo, não são todos os tribunais que adotaram o padrão PJE, a maioria deles. Mas se você, de repente, está no estado de São Paulo, por exemplo, lá será outro sistema. Agora, pessoal, vou ensinar vocês como consultar um processo na Justiça Federal. E à semelhança dos tribunais de justiça estaduais, vocês precisam saber em qual região está
o tribunal em que vocês vão fazer a pesquisa. Aqui em Minas Gerais foi criado agora o TRF da 6ª região e por isso nós vamos colocar TRF 6, consulta pública. Apareceu um link. E aí, como eu disse antes para vocês, pode ser tanto primeira quanto segunda instância. Vamos clicar na primeira instância, consulta processual. E aqui, ó, número do processo, vocês podem colocar nome da parte, ou por CPF, CNPJ e vão encontrar. Também é possível consultar na segunda instância. Agora, nós podemos já consultar como vamos localizar um processo na Justiça do Trabalho. Aqui vocês vão colocar TRT, Tribunal Regional do Trabalho. Em Minas Gerais é o TRT da 3ª região. Vocês têm que buscar saber no seu estado qual é a região que corresponde o seu TRT. Então eu vou colocar TRT 3, consulta pública. Normalmente, na Justiça do Trabalho, é preciso ter a numeração do processo, porque alguns empregadores costumam consultar para ver se a pessoa que eles estão contratando, ela já teve reclamações trabalhistas anteriores contra os seus ex-empregadores. Então, vocês vão ter uma possibilidade de busca mais limitada. Mas, da mesma forma, é possível consultar tanto em primeiro grau quanto em segundo grau. E, obviamente, é possível que vocês tenham algum processo em um tribunal, em alguma justiça, que não seja justiça estadual comum, que não seja justiça federal comum e que não seja justiça trabalhista. Vocês podem ter um processo, às vezes, eleitoral ou então militar. E aí, vocês vão ter que consultar em outros tribunais. Se for um tribunal regional eleitoral, vai ser o TRF. Se for uma justiça militar, de repente, aqui em Minas, seria o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais. Para o vídeo não se alongar demais, eu vou usar como exemplo o STJ. Nós vamos ter processos, não raramente, mas dificilmente teremos processos nas instâncias superiores, já que existe um funil para que as causas sejam julgadas por esses tribunais maiores. E aqui vocês poderiam consultar, por exemplo, um processo do STJ, colocando também a numeração, ou então em pesquisa avançada, vocês talvez consigam encontrar com o nome da parte. E neste caso aqui não tem a possibilidade, ao menos à primeira vista, de consultar pelo CPF ou CNPJ. Igualmente, vocês podem consultar um processo no Supremo Tribunal Federal, o STF. Vamos clicar neste primeiro link, melhor o outro. Aqui vocês colocam o número do processo. Talvez vocês consigam também consultar pelo nome da parte ou advogado. E é isso, pessoal. Mas é preciso se atentar a algumas observações. A primeira seria que vocês têm que se atentar se o processo de vocês ele é público. Se o processo ele estiver em segredo de justiça, o acesso é limitado às partes e seus advogados. Então, terceiros, a não ser que comprovem justo motivo, não podem acessar tais informações. A segunda seria, e é bom enfatizar, que vocês devem buscar saber se o processo de vocês é eletrônico ou físico. Se for físico, normalmente na página dos tribunais há um campo específico e geralmente são processos mais antigos, principalmente depois aí da pandemia. Houve um movimento de virtualização muito grande dos processos e quem ingressou com uma demanda
nesse período, tem grande chance de que seu processo já seja eletrônico. Enfim, é isso que eu tinha a dizer para vocês. Pessoal, se tem alguma dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever e de ativar o sininho para futuras notificações. Muito obrigado. Até mais.